Você vai me pegar aqui, ó. Mais uma vez, entrar na sua casa e convidar você para juntos celebrarmos ao Senhor. O Salmo 117 diz o seguinte: louvem o Senhor todas as nações, louvem todos os povos, pois grande é o seu amor por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Que a gente possa começar essa semana dedicando o nosso tempo, o nosso coração, a nossa mente ao Senhor. Eu convido você a se juntar com a gente e celebrar o amor, a graça, a misericórdia de Deus que tem sido derramada sobre mim e sobre cada um de você que está me ouvindo. Você que está em casa, no carro, no trabalho. Deus tem cuidado de mim e de você de maneira muito especial. O amor dele nunca acaba. Não temos como medir a grandeza, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor maravilhoso do nosso Deus. Que a graça do Senhor invada o seu coração e a sua mente nessa manhã e que você receba da maravilhosa graça do Senhor. Que o amor do Senhor possa preencher todos os espaços da sua vida e que nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar? Amado e bendito Deus, a Ti e somente a Ti, ó Deus, nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa confiança, Pai, está firmada no Senhor. Nós não estamos, ó Deus, preocupados com os ventos, com as tempestades ao nosso redor, porque a doce voz do Teu Espírito tem sussurrado constantemente no nosso ouvido. Vocês valem muito mais do que as aves do céu. Vocês valem muito mais do que a erva do campo. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, diz o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua graça e por esse amor maravilhoso que tem sido derramado sobre nós. Nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a prestar um louvor que seja agradável ao Senhor, como fruto de lábios que confessam, que professam o Teu santo e bendito nome. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Venham conosco. Que Deus nos abençoe a todos. Sem fim. O
Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, Santo, 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 maravilhoso amor. Sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Não há ninguém como o Senhor. Não há um outro nome igual. Só um tem todo o poder. E louvor ressoa pelos céus e ecoa em meu ser, ao vivo eterno Deus.
Santo é o Senhor, majestoso e poderoso. Te adoramos, Senhor, bendizemos, maravilhoso. O teu poder, cadeias se rompem, céus e terra se prostram e adoram. Santo é o nome, santo é o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Amado Pai, Senhor, nós te amamos, Senhor, bendizemos teu santo nome. O teu poder, Senhor, cadeias se rompem, se quebram, Senhor. E a tua liberdade move em nossos corações, move em nossos corações. Aleluia. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me entrego a ti, Senhor. Eu confio em ti, eu confio em ti. Eu me entrego a ti, Senhor. Porque tu és meu Deus, meu Pai. Senhor Jesus, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na tua graça, na tua misericórdia. Confiamos que ninguém nos ama como o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós. Querido irmão, querida irmã, eu preciso dizer isso para você. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Nós precisamos colocar o nosso coração em confiança a Ele, porque Ele cuida de nós. Ele é a nossa esperança. Ele é aquilo que nos traz vida, força. É Ele que nos fortalece na hora da angústia. A palavra diz que quando sou fraco aí, sou forte, porque eu me entrego a Ele, eu confio nele. Quando algo é impossível para mim, dessa forma, eu me rendo aos braços do Senhor, ao senhorio de Deus, porque tudo para Ele é possível. O impossível para mim é possível para Ele. Nosso Deus é o Deus de toda causa impossível. Um dos ensinamentos do Senhor Jesus aos seus discípulos em João 14 dizia assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. Assim dizia Jesus aos seus discípulos. Nós precisamos confiar no Senhor. Ele nunca perde o controle de nada. Quero convidar você que está na sua casa a orar conosco. Você que nos assiste de onde você estiver aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, com a sua família. Vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos entregar ao Senhor todo o nosso coração, toda a nossa confiança a Ele. Porque Ele está cuidando de nós. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós podemos dizer isso ao Senhor. Nós podemos realmente, Pai, pegar toda a causa que nos aflige, Pai, e depositar ela diante do Senhor, Pai. Porque o Senhor nos dá esse privilégio, é uma honra para nós, ó Pai. Podemos dizer que somos cuidados por Ti. Pai, obrigado, Jesus, porque nada foge ao Teu controle. Obrigado porque o Senhor está olhando por todas as coisas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor se preocupa conosco, Pai. O Senhor não tem deixado faltar nada em nossas vidas, ó Pai. Se nós estamos aqui vivos, ó Pai, respirando este ar que hoje assim nos deu, Pai, é motivo de agradecimento ao Senhor. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado das famílias. Obrigado porque nesse tempo o Senhor tem nos aproximado de uma forma diferente, Pai. Senhor Jesus, eu sei que Tu és, ó Pai, o alimento, a água da vida, Pai. O Senhor é o alimento que nós precisamos, ó Pai. Então, Senhor, nos ajuda. Aumenta a nossa fome e sede pelo Senhor, Pai. Nós queremos ter mais fome e mais sede por Ti, Pai. Nós queremos beber mais da Tua palavra, conhecer mais a Tua vontade, conhecer mais os Teus caminhos, conhecer mais a Tua palavra, o Teu amor, ó Pai. Conhecer mais aquilo que o Senhor ama, Pai. Porque aquilo que o Senhor ama é aquilo que nós queremos amar cada vez mais, ó Pai. E aquilo que o Senhor abomina é o que nós queremos abominar cada vez mais, ó Pai. Tira todo o sentimento de perda de nossos corações. Senhor, tira todo o sentimento de desesperança dos corações, ó Pai. Porque a Tua palavra nos diz que só o Senhor é capaz de derramar sobre nós, ó Pai, a paz que excede todo o nosso entendimento, Pai. Como eu amo essa palavra, Pai. Como eu amo poder dizer isso, Pai. Que eu vivo com essa paz que excede o meu entendimento, porque ela não depende de mim, ela vem do Senhor, é graça imerecida do Senhor na minha vida, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque podemos dizer que somos filhos Teus. Que privilégio para nós, ó Pai. Podemos estar aqui neste tempo Te adorando. Senhor Jesus, toma o Teu lugar no meio de nossas casas, no nosso coração, Pai. Porque tudo é Teu, Pai. Nós dependemos de Ti. Nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te adoramos, ó Pai. E bendizemos o Teu santo nome, Pai. Bendizemos o Teu santo nome, Pai. Porque sabemos que tudo está em Ti, Pai. Que as cadeias se rompem pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. O Teu poder, cadeias se rompem, céus e terra se prostram e adoram. Santo é o nome, santo é Teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Teu poder,
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que eu encontrei com Jesus Cristo, a minha vida passou a ter outro sentido. Desde então Ele tem me acompanhado a cada dia e tem sido uma jornada maravilhosa ao lado do meu Senhor. Eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Um deles é que durante toda a semana os pastores da IBAGE estão separando um tempo para ler a Bíblia, meditar nas Escrituras com você. Então, cada dia da semana, um pastor, um seminarista, um ministro, um líder de ministério vai estar ministrando a vocês. Então, não percam. Nós não queremos popularidade, não é isso. Nós não estamos preocupados com popularidade. Nós estamos preocupados com o seu coração, com a sua alma, com a sua mente. E nós entendemos que, como nós não podemos estar juntos, próximos um do outro, uma maneira de nós podermos ministrar o coração de vocês é, todos os dias, durante a semana, refletirmos numa porção da palavra de Deus, e aquilo que Deus tem derramado como bálsamo no nosso coração, a gente quer compartilhar com vocês. Então, de segunda a sábado, os pastores e líderes da igreja estão ministrando, lives, 30 minutos, 40 minutos, e nós gostaríamos de convidar você a estar conosco durante a semana. Eu queria ler um texto para vocês, que é um texto que fala muito ao meu coração, porque no tempo que nós estamos vivendo, nós somos inclinados a ficarmos ansiosos, nós somos inclinados a ficar preocupados com o que vai acontecer amanhã. E quando Pedro escreve a sua primeira carta, a igreja estava passando por um momento de muita aflição. Muitos estavam sendo perseguidos, alguns estavam sendo presos, outros estavam perdendo os seus bens que estavam sendo confiscados por causa da fé deles. E Pedro, então, ministrando ao coração do povo de Deus daquela época, ele diz assim: portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. 1 de Pedro 5, verso 6 em diante. O 7 ele diz: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém que ele possa devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que os seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos e tribulações que vocês. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, pois, que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. Esse é o nosso Deus, o Deus que tem cuidado de nós, que tem tido o prazer de estar conosco todos os dias. Ele fez uma promessa, Ele tem cumprido essa promessa desde então. Uma das coisas que eu queria agradecer a vocês foi pela participação naquela campanha maravilhosa que nós fizemos. Nós estamos preparando um pequeno vídeo de agradecimento para você. Durante a semana, provavelmente, nós vamos lançar para você. E nós queremos agradecer a maneira como Deus tem tocado o seu coração e você tem respondido voluntariamente para ajudar outras famílias e irmãos que estão passando por momentos de dificuldade. Nós queremos reservar esse momento agora para que a adoração que nós vamos prestar a Deus seja através dos bens, dos dízimos, das ofertas, daquilo que Deus tem colocado em nossa mão. Nós partilhamos, nós ofertamos isso ao Senhor, como uma maneira de dizer: Senhor, quem tem cuidado da minha vida, quem tem cuidado da minha casa, quem tem firmado os meus pés, é o Senhor. O Senhor não tem deixado faltar nada na nossa casa, inclusive o cuidado emocional, espiritual da nossa família. Enquanto nós cantamos um cântico de louvor, as contas
né, da igreja vão estar sendo apresentados para vocês. E nesse momento, então, é aquele momento de você adorar ao Senhor, reconhecendo que Ele é um soberano eterno. Ele continua no comando e no controle de todas as coisas. E ao povo dele Ele cuida, Ele protege e sustenta com muito carinho. Que você pegue agora e possa ofertar, entregar a sua oferta de gratidão e louvor à Senhora através dos seus dízimos e das suas ofertas. Que Deus continue sustentando a vida de vocês, abençoando a cada um e que Ele faça multiplicar sobre vocês as bênçãos de prosperidade, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Que segurança, sou de Jesus, e eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória do céu. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, eu regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Deus Pai, nós queremos Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia pelas nossas vidas, Pai. Senhor, mesmo em tempos difíceis, temos visto a Tua mão sobre o Teu povo, Pai. E nós queremos agradecer pela Tua provisão, pelo Teu amor, Pai, que tem nos cercado. Continua, Senhor, a sustentar o Teu povo, Senhor. Continua, Senhor, a dar a direção ao Teu povo. Em nome de Jesus que nós clamamos, Pai. Obrigada, somos gratos pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Muitas casas se abriram para Jesus entrar durante os seus 3 anos de ministério. E em cada uma delas, Ele deixou um pouco de si. Fez milagres, ministrou ensinos e sentou-se à mesa para a comunhão durante as refeições. Ele nunca parou de fazer isso. Até hoje, Ele aguarda que o convidemos para reinar sobre os nossos lares, sobre os nossos casamentos e sobre os nossos filhos. Seu poder e graça continuam à nossa disposição. Ele jamais rejeitará um convite. Mais uma vez, graça e paz, privilégio para a gente poder juntos abrirmos, ao abrir a palavra de Deus e ouvir o que Deus tem a ministrar aos nossos corações. Esse mês de maio é o mês da família e nós estamos dando ênfase a famílias, casas, que abriram as suas portas para receberem Jesus. O que acontece quando famílias, quando pessoas
se abrem e convidam Jesus para fazer parte da sua vida e parte da sua história. O texto que a gente vai meditar hoje é um texto muito especial. Ele se encontra nos 3 evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos. É o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos olham para o ministério, para a vida, para os milagres, para as parábolas do Senhor Jesus Cristo de maneira muito semelhante. Cada um tem a sua perspectiva, mas eles olham esses eventos do ministério de Jesus de maneira muito parecida. E no caso do texto que nós vamos ler hoje, todos os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão enfatizar esse acontecimento muito especial que aconteceu na vida de Jesus e para compartilhar com a gente. Então eu queria convidar você a abrir as suas Bíblias em Marcos capítulo 4. É um texto um pouco extenso, mas vale a pena a gente ler ele todinho. Marcos 4, de 21 a 43. E nós vamos ver hoje o que acontece quando Jesus entra em cena. E ele passa a fazer parte da vida daqueles que o convidam a entrar na sua história e na sua casa. O texto diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. O que acontece? Jesus tinha passado do outro lado do mar da Galileia, e lá do outro lado, na região dos Gadarenos, ele fez um milagre ali. Ele expulsou uma legião de demônio que atormentava um jovem rapaz e por anos atentava contra a vida dele. Da praia mesmo, daquela região ali, após ter expulsado aquela legião de demônio, ele volta então para a cidade de Cafarnaum. E ali uma grande multidão já está à espera de Jesus, porque a fama de Jesus já era muito conhecida. Todos os milagres de Jesus, ou diversos milagres que ele havia feito, já havia se espalhado por todo lugar. Então a grande multidão espera ali na beira do porto ali, da cidade de Cafarnaum, na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: a minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha a mão sobre ela, cure-a para que ela viva. Algo interessante, a gente vai voltar aqui, mas muito interessante esse texto, porque o líder da sinagoga se prostrar diante de Jesus e suplicar é algo extraordinário. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado ainda mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois ela pensava consigo mesmo: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada daquela enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquele toque especial. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo.
o líder da sinagoga e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras, se dirigiu a Jairo e disse: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamento. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e por que todo esse choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, para o quarto onde a menina estava. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus, porém, deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, há mais de 2000 anos atrás, quando a plenitude dos tempos chegou no seu momento exato, o Senhor enviou aquele filho da promessa, aquele que nasceria de mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor enviou o teu filho, aquele que no princípio estava contigo, e que através dele o Senhor criou todas as coisas. Ele era a tua voz, ele era o verbo, ele era a palavra do Senhor. E lá, quando o Senhor deu início ao tempo e ao espaço, foi o teu filho que trouxe todas as coisas à existência. Pai, que o Espírito que possibilitou a encarnação do Verbo, aquele Espírito, ó Deus, que depois da ascensão do Senhor Jesus, depois que Ele voltou para o seu lugar de origem, que é o céu, a destra do Senhor, aquele Espírito que Ele manda sobre os seus discípulos, que não só convence o pecado, o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas também que pode nos conduzir a toda a verdade, nos encher de sabedoria. Nós pedimos a Deus que esse Espírito possa estar conosco nesse momento e que o Senhor ministre poderosamente aos nossos corações nesse tempo de muita incerteza. Nesse tempo, ó Deus, que nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Que o Senhor ministre, Senhor, graça, paz e alegria no Teu Espírito sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, do Teu Filho. Amém. Esse é um texto super interessante. O contexto é um contexto de crise, de desespero. E nós vemos um cenário em que personagens se contrastam e se misturam. É muito interessante esse texto porque diz que logo depois que Jesus volta do outro lado do mar, uma multidão está à sua espera. E provavelmente aquelas pessoas passaram ali a noite esperando Jesus voltar, porque eles sabiam que eles estavam lá do outro lado. A fama de Jesus já havia corrido por todo lugar. E Cafarnaum foi aquela cidade que Jesus adotou como cidade do coração. Ele viveu em Cafarnaum, e a partir de Cafarnaum, ele fez de Cafarnaum seu quartel-general, a sua cidade base, e de Cafarnaum ele saía para ministrar em toda a Galileia e ao redor ali do mar da Galileia. Galileia que era conhecida como Galileia dos gentios, onde
as trevas, viu brilhar uma grande luz que foi mandada por Deus, e essa luz era Jesus. Ele era a luz do mundo. Ele havia se manifestado ao povo da Galileia. E o interessante é que o centro desse texto não é Jairo. O centro desse texto não é a filha de Jairo. O centro desse texto não era aquela mulher com uma hemorragia de 12 anos. O centro desse texto é Jesus. E nós não podemos perder o foco, porque Ele é o centro de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, todas as coisas são sustentadas por Ele, criadas por Ele. Por meio dEle nós existimos, respiramos e tudo mais. Mas nós encontramos aqui nesse texto alguns princípios muito especiais que eu queria compartilhar com você. O que acontece quando Jesus entra em cena? É muito interessante, porque a primeira coisa que eu posso ver nesse texto é que quando Jesus entra em cena, Ele ouve um clamor desesperado, e Ele não faz de maneira nenhuma acepção de pessoas. Nós estamos diante de duas pessoas. Uma delas é um homem respeitado, bem posicionado na sociedade de Cafarnaum daquela época. Ele era um dos principais líderes da sinagoga, que era o centro da cidade. Era em torno da sinagoga que todas as coisas aconteciam. Ali na sinagoga eles cultuavam ao Senhor, na sinagoga eles aprendiam a lei do Senhor, na sinagoga eles eram ministrados pela graça, pela palavra de Deus. Então a sociedade daquela região tinha a sinagoga como um centro extremamente importante, e o líder da sinagoga era um homem proeminente, era uma pessoa muito conceituada no meio da população. Provavelmente Jairo era um homem de uma posição econômica muito boa. Ele não era qualquer pessoa. E para ele ser líder da sinagoga, a probabilidade que ele fosse um homem de meia idade para cima. E isso faz toda a diferença. Agora, uma das coisas interessantes é que um judeu normal não se curvava diante de ninguém. Ou um líder espiritual, muito menos. Mas Jairo estava vivendo uma situação desesperadora. A sua filha de 12 anos, e no outro evangelista, se eu não me engano, Lucas diz que era filha única. A filha única de Jairo estava doente com uma enfermidade mortal. E eu não sei você, irmãos, mas quando alguém em casa, principalmente as minhas filhas, ficam doentes, e eu não sei o que fazer, um desespero toma conta do meu coração. Porque quando você tem o controle de todas as coisas, quando você sabe o que fazer, você sabe quais são os passos que você deve fazer, você sabe qual é o resultado, você fica relativamente confortável, tranquilo. No caso de Jairo, a enfermidade da menina era uma enfermidade séria. Provavelmente há dias ela já estava sofrendo com aquela enfermidade, febre, convulsões, e sabe lá Deus mais o que estava envolvendo a história daquela menina. O texto diz que ela tinha 12 anos de idade. Por 12 anos de idade, aquela menina alegrava o lar, a casa, a família, a história de Jairo. Mas naquele momento, a vida da menina corria perigo. Uma coisa interessante é que nessa altura do campeonato aqui, do ministério de Jesus, ele já não é muito bem visto por outras autoridades de Israel. Ele passou do seu pico de popularidade. Então as multidões continuavam em busca de Jesus, mas as autoridades, os líderes religiosos de Israel já não estavam tão simpatizantes com ele. Tanto é que ele havia saído da sua cidade de origem, ele cresceu em Nazaré, uma cidade muito pequena, e ali ele foi praticamente expulso, porque foi na sinagoga de Nazaré que ele, em um sábado, ele entra na sinagoga, ele abre o rolo do profeta Isaías, ele lê um pedaço do texto do profeta Isaías, que diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e que havia enviado ele para pregar, libertar, curar e manifestar o dia aceitável do Senhor.
Ali ele diz, hoje se cumpre essa profecia. E os líderes da sinagoga se enfurecem com Jesus, e eles se levantam e vão para cima de Jesus, tentando contra a vida dele. E provavelmente, por causa desse acontecimento na sinagoga de Cafarnaum, a situação dele em Nazaré não foi muito boa. Por isso ele transfere, ou ele se muda para Cafarnaum, e Cafarnaum torna-se então a sua base. A partir dali, ele vai desenvolver o seu ministério, e vai pregar o reino de Deus, ele vai curar enfermos, ele vai libertar cativos, ele vai fazer diversos milagres, e é o que está acontecendo aqui. Para que Jairo pudesse fazer o que ele fez, ele foi a Jesus, ele se ajoelhou diante dele e suplicou. Ele estava desesperado. E aqui é um princípio muito interessante, porque o único que tem o nome citado, com exceção dos discípulos aqui, é Jairo. De modo que toda aquela multidão conhecia muito bem a Jairo, sabia quem ele era, onde ele morava, e sabia o amor, o carinho, o cuidado que ele tinha com aquela sua filha, que era filha única. Então ele se prostra diante do Senhor e suplica ao Senhor. E aqui tem algo muito interessante, porque Jesus, ele nunca tapa os seus olhos, ele nunca tapa os seus ouvidos, ele nunca fecha os seus olhos para um clamor de alguém que está em desespero. Eu não sei qual a sua situação hoje. Eu sei o seguinte, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo meio nublado. As coisas estão incertas em todas as áreas. E nós já começamos a sentir o peso na vida de alguns irmãos. Se você está passando por uma situação em que você perdeu o controle, uma situação em que você não sabe mais o que fazer, eu quero dizer a você o seguinte, que o meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está com seus ouvidos sempre abertos e atentos para a súplica e oração daqueles que clamam por Ele, crendo que Ele é capaz e poderoso para resolver o nosso problema ou achar uma solução para o nosso problema. Esse texto é um texto interessante porque ele não se impressiona com a multidão, mas ele dá atenção para aquele homem desesperado e ele o acompanha. Agora, eu não sei se você consegue visualizar o cenário, mas é o cenário de um homem que está desesperado. Então, Jairo tem pressa. Jairo, ele quer que Jesus o siga imediatamente. E, aparentemente, Jesus se levanta e segue a Jairo. Quando ele dá os primeiros passos, algo inesperado acontece. Mas o que eu queria chamar a atenção de você é que não me parece que Jesus estava com tanta pressa quanto Jairo. Jairo estava desesperado. Jairo queria que Jesus o atendesse imediatamente. E apesar de Jesus seguir a Jairo, ele não estava com tanta pressa quanto ele. Porque Jesus sabia o que ele era capaz de fazer. E aqui há algo muito interessante. Na nossa afobação, na nossa angústia, no nosso desespero, muitas vezes nós queremos dizer para Deus como Ele deve fazer, o que Ele deve fazer e na hora que Ele tem que fazer. Deixa eu dizer um negócio para você. O centro desse texto, dessa passagem não é Jairo, é Jesus. E é Ele que sabe a hora, como e onde Ele vai fazer a coisa. Você pode clamar a Ele e ter certeza absoluta que Ele vai ouvir o seu clamor. Mas a maneira, a metodologia e o que Ele vai fazer, cabe a Ele decidir. Isso aqui é muito importante, porque Jairo parece que tem a receita certa. Jairo já tem aqui a metodologia, o remédio. Ele disse para Jesus: Senhor, o Senhor tem que ir na minha casa. Como se Jesus tivesse que ir na casa de Jairo para fazer o que ele tinha que fazer. Ele não precisava ir. Da onde ele estava, ele poderia dar uma palavra e a menina seria curada. Mas Jesus atende a oração daquele pai desesperado e o acompanha. O que eu quero que você entenda e guarde no seu coração
é que, seja lá qual for a situação desesperadora que você possa estar enfrentando nesse momento, o nosso Senhor está sempre com os ouvidos atentos para ouvir a sua oração. Ele nunca rejeita acompanhar o clamor de alguém desesperado. É o que ele faz com Jairo, ele não deixa, ele vai. E aqui nós chegamos num segundo princípio, porque quando Jesus entra em cena, ele não somente ouve os clamores desesperados, mas ele também consegue perceber toques de fé ao seu redor. Eu não sei se você já pensou nesse cenário, mas uma multidão está ao redor de Jesus, e eu estou tentando imaginar aquela mulher que era uma mulher marginalizada, porque a condição de enfermidade daquela mulher tornava ela cerimonialmente uma pessoa impura. Ela não podia viver normalmente na sociedade do seu tempo por causa daquele fluxo de sangue. A lei de Moisés dizia que a mulher, enquanto estava nos seus períodos, ou no período menstrual, ela era uma mulher impura. E ela não podia participar nem do culto, nem de eventos, nem de situação nenhuma da sociedade. Ela era considerada uma pessoa impura. E todos que tocassem nela se tornariam impuros também. De modo que as mulheres podiam suportar isso por 5 dias, uma semana, que é o período normal de regra das mulheres. Mas imagina ela passar por isso por 12 anos. Ela já tinha tentado de tudo. E ela já provavelmente tinha seguido orientações de bons médicos bem intencionados, mas também de muita gente mal intencionada, que sugou e explorou ela até tirar dela o último centavo. Aquela mulher provavelmente era uma mulher que vivia à margem da sociedade. Uma mulher que as pessoas não podiam chegar perto. Provavelmente, para se aproximar de alguém, ela tinha que dizer impuro, impuro. E para ela chegar no meio da multidão, do jeito que ela chegou, ela corria risco de vida. Porque da maneira sorrateira que ela chegou, ela podia ser apedrejada, porque ela estava cometendo um crime digno de apedrejamento. Interessante, na minha concepção, essa mulher se disfarçou. Ela se vestiu e provavelmente se cobriu a cabeça, para que as pessoas naquela multidão não a reconhecessem. Mas ela sabia que somente Jesus tinha condições de ajudá-la na sua enfermidade. 12 anos da sua vida foi vivido em meio à marginalidade ou à margem da sociedade, desesperada, esperando o dia da sua cura. Aquela mulher estava desesperada, assim como Jairo, ela tenta de tudo. Enquanto Jairo colocava a sua reputação em jogo, aquela mulher colocava a sua vida em jogo. Quando ela diz consigo mesma, aquele homem pode me curar, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o enviado de Deus, e se eu pelo menos somente tocar na orla da veste dele, eu posso ser curado. No meio daquela multidão, todo mundo apertando Jesus, ela se lança e toca. Quando ela toca na veste de Jesus, Jesus percebe o toque de fé daquela mulher e ele sente que poder sair dele. O interessante é o seguinte, enquanto Jairo estava desesperado para levar Jesus para sua casa, e provavelmente Jairo tinha pegado a mão de Jesus, ou tentado forçar a barra para Jesus ir rapidinho na casa dele, ele para! Ele para tudo o que ele está fazendo, se volta para a multidão e pergunta, quem me tocou? Ora, centenas de pessoas haviam tocado em Jesus. E é isso que os discípulos dizem para ele, Senhor, que absurdo. Muita gente tocou. Mas ele insiste. E aquela mulher sabia que Jesus estava falando com ela. A probabilidade de Jesus ter gastado algum tempo ouvindo aquela mulher era muito grande. E enquanto ele conversava com aquela mulher, enquanto aquela mulher explicava a situação calamitosa dela, que ela estava vivendo há 12 anos,
Há 12 anos ela perdeu dinheiro, perdeu bem, perdeu reputação. Ela estava sozinha, provavelmente, ou era viúva, ou havia sido abandonada pelo marido. Aquela mulher havia perdido absolutamente tudo. Ela toca em Jesus e é curado. Ela não queria ser identificada, mas Jesus não permitiria que aquele milagre, que aquela cura passasse desapercebida. Ele faz questão de identificar aquela mulher, que nem o nome aqui aparece. Era uma mulher insignificante do seu tempo, que havia perdido respeito, a dignidade, bens e tudo mais. E aqui é algo muito interessante, porque ele ouve um clamor de alguém desesperado, mas ele não faz acepção de pessoas. O nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Ele não olha para aquilo que nós temos como foco da atenção dele. Ele olha para as nossas necessidades, para as nossas carências. O Senhor Jesus, Ele veio buscar e salvar o que havia sido perdido. E Jairo estava num desespero de alguém que estava a ponto de perder a sua filha, que era o seu bem mais precioso. E aquela mulher estava há 12 anos esperando pela sua cura. Ele para e percebe que aquele toque foi um toque especial. Aquela mulher não pediu nada, ela não chamou a atenção de Jesus, ela não fez escândalo no meio da multidão, ela não fez como Bartimeu, ela não gritou no meio da multidão, ela não fez como Jairo, que todo mundo viu que ele estava fazendo. Não, aquela mulher silenciosamente, sorrateiramente, dentro dela ela disse: se eu tocar a Jesus, eu serei curado. E quando ela faz isso, imediatamente ela tem o fluxo de sangue interrompido. Ao invés de Jesus se tornar impuro, é a mulher que se torna limpa. Porque quando a impureza do pecado, ou as consequências do pecado, se cruzam com Jesus, só o mais poderoso pode ficar em pé. E no caso aqui, seguramente foi Jesus. Ele sentiu que poder saía dele. Aquele toque de fé chamou a atenção de Jesus. E eu quero dizer para você que Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua com os olhos atentos. Ele continua com os ouvidos abertos, esperando aqueles que estão dispostos a clamar por Ele e a se aproximar dEle, acreditando que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A história da cura da filha de Jairo é interrompida por uma mulher que não tem nome, não tem posição na sociedade, e tudo que ela tinha já tinha ido por água abaixo, mas ela conseguiu conquistar 100% da atenção do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca desampara aqueles que buscam por Ele, e Ele sempre percebe quando, por fé, nós estamos em busca de um milagre. A terceira coisa nesse texto que eu consigo ver é que quando Jesus entra em cena, Ele não está preocupado com os falatórios, os comentários, o zum que ficam circulando em torno dele. Ele conversava com aquela mulher quando os mensageiros chegam da casa de Jairo para dar má notícia para ele. Aquele homem que estava com uma pressa tremenda, de repente, toda a pressa vai embora. Os mensageiros chegam para ele e dizem assim: a sua filha morreu, não tem mais necessidade de você incomodar o mestre para que ele vá à sua casa, não existe mais nada que ele possa fazer. E aí é onde estava o engano daqueles homens. Agora o interessante é que se a gente vai para o Evangelho de Lucas, Lucas nos informa que a filha de Jairo não é a primeira pessoa que recebe o milagre da ressurreição. No capítulo 7 de Lucas, nós temos Jesus fazendo uma visita à cidade de Naim, que ficava mais ao sul da Galileia. E lá na cidade de Naim, quando ele está entrando na cidade, um funeral está acontecendo.
né? Uma procissão está acontecendo com um jovem que havia morrido e era filho único de uma viúva. E quando Jesus cruza com essa procissão, ele se compadece daquela viúva e ele opera um milagre ali. Ele interrompe aquele cenário de trevas, aquele cenário de dor, de choro, de clamor. E ele ordena para que aquele jovem se levantar. Ele se levanta imediatamente. E Jesus devolve o jovem para aquela viúva, porque era a única coisa que restava na vida dela. Então, o que vai acontecer na casa de Jairo não foi a primeira vez que Jesus operou o milagre da ressurreição. E muito provavelmente Jairo tinha ouvido falar do que Jesus tinha feito lá. Então, quando os mensageiros chegam para avisar a Jairo que ele não precisava se apressar mais, provavelmente ele perdeu toda a pressa. Mas aí é quando Jesus entra em cena. Jesus entra em cena e diz para Jairo: não tema, não perca as esperanças. Crê somente e ela será curada. E quando ele chega na casa de Jairo, é algo super interessante desse texto. Quando ele chega na casa de Jairo, ele faz questão de deixar o pessoal de fora. Porque ele chega um grupo grande de pranteadores estavam lá. Era gente chorando, era gente tocando, era gente lamentando a morte da criança. Ele diz: fiquem tranquilos, a menina está dormindo. E provavelmente haviam homens especialistas ali, provavelmente haviam médicos ali, que já haviam detectado e diagnosticado que ela tinha morrido. As pessoas olham para Jesus e riem dele. E aqui é onde entra o meu princípio. Quando Jesus entra em cena, quando ele vem fazer parte da nossa história e da nossa vida, ele ignora as más notícias e os murmúrios de zombaria acerca daquilo que ele pode fazer. Jesus pode fazer muito mais do que os incrédulos ao nosso redor pensa, pede ou espera que ele faça. Ele deixa todo mundo de fora e só leva Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E ali ele pega a menina pela mão e ordena. E imediatamente a vida volta à menina. E isso aqui é extraordinário. Porque o encontro da vida e da morte, ele é superado pelo poder extraordinário de Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. E o milagre que acontece na casa de Jairo foi um milagre que ecoou por toda a história, chegando até nós nessa manhã de domingo. Quando Jesus entra em cena, ele ignora, ele não está preocupado com o falatório ao seu redor. Ele está focado naquilo que ele vai fazer na vida de Jairo, na história dele e na vida da menina que havia partido. E em quarto e último lugar, quando Jesus entra em cena, ele responde a perguntas que não foram feitas. Provavelmente no meio daquele murmúrio, no meio daquela multidão ali que estava chorando na casa, eles estavam perguntando: e agora? O que ele vai fazer? Nada mais pode ser feito. E aqui, irmãos, até nos nossos dias, nós entendemos que enquanto a pessoa está respirando, é possível fazer alguma coisa para ajudá-la. Mas depois que ela fecha os olhos, dá o último suspiro, nada mais pode ser feito. Jairo iria aprender naquele dia de que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. E essa é a mensagem extraordinária desse texto, que a vida expulsa a morte e dá oportunidade de novos recomeços, respondendo a perguntas que não saíram da boca de ninguém, mas que estavam no coração e na mente daquelas pessoas. Provavelmente Jairo, sua esposa, e aquela multidão que estava pranteando a morte da menina, estava perguntando a mesma coisa: quem pode fazer alguma coisa a respeito disso? O que poderá ser feito? E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas.
Eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Meu irmão e minha irmã, você que faz parte da família Ibage, você que está vivendo momentos difíceis, nublados, confie no Senhor Jesus Cristo. Ele não só veio para ministrar o seu amor e a sua graça para os homens que viveram no seu tempo, mas algo que ele disse para Tomé faz todo sentido para mim. Ele disse para Tomé o seguinte: Tomé, você crê porque você viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quando Jesus entra em cena, o cenário é mudado, o cenário é transformado. Ele transforma do trágico para o impossível. Ele transforma o atraso em recomeço. Ele transforma a compaixão em milagre. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que o Senhor Deus mandou para que a nossa fé pudesse ser lançada sobre Ele. Todo aquele que acredita em Jesus Cristo não será confundido. Ele pode mudar o rumo e a história da sua vida. Ele pode transformar uma pessoa insignificante em uma pessoa de grande reputação. Ele pode operar milagres ainda nos dias de hoje. Mas pode ser que não seja o milagre que você está esperando. O maior milagre é a salvação das nossas almas. E eu queria convidar você a fazer o seguinte: não espere, meu irmão e minha irmã, que a situação fique desesperadora para você convidar Jesus para fazer parte da sua história, porque Ele não rejeita um convite sincero de um clamor desesperado. Eu quero convidar você para que nessa manhã você convidasse Jesus para entrar na sua casa, para Ele ajudar a colocar as coisas em ordem, começando pelo seu coração e a sua mente. Eu creio que Jesus, Ele pode trazer uma calma, uma paz que excede toda a compreensão humana. Basta você acreditar e convidar o Senhor Jesus para fazer parte da sua história. E você vai ter a maior experiência da sua vida. Um milagre vai acontecer. E Deus vai dar a oportunidade para você de um recomeço, uma nova oportunidade, uma segunda chance. Que Deus abençoe você. Que essa semana seja uma semana de grandes vitórias, de muitas experiências com Jesus. E que o Senhor, caminhando lado a lado de você, possa conduzir você por um novo e vivo caminho que Ele preparou para que nós andemos nele. Que Deus vos abençoe e vos guarde em todas as coisas. Essa é a minha oração e o meu desejo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, fiquem em paz. Que a graça do Senhor, o amor e a consolação do Espírito Santo estejam com você, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura.
és tudo para mim. Creio que tu és a vida, e creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, e creio que tu és a cura, e creio que és tudo para mim. Creio em ti, Senhor Jesus, creio que tu és a vida, e creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Deus abençoe.